Ô, doutor, por exemplo, se enquadra em crime, por exemplo. Eu e o Alba, a gente tem uma conversa no WhatsApp. Conversa. Aí eu falo assim, ele falou mal do Zuckerman. E eu falo assim, falou mal do Zuckerman, pego e posto essa conversa no meu Instagram. Ele pode tomar um processo? Isso é cabível de quê? O Morgado, ele deve ter visto a notícia que você não pode vazar conversas íntimas. Exatamente, o STJ, né? Que Exato, o soltou isso aí. STJ entendeu num caso específico, julgou que era ilícito, vazamento, etc. Mas, na verdade, se você é interlocutor, você poderia usar a conversa, por exemplo, para se defender numa ação e etc. Agora, se você vaza essa conversa para, por exemplo, prejudicar o Daniel. Inclusive, parabéns, Daniel. Espero que venha com muita saúde o filhão. Alegria de estar aqui nesse dia especial do Pânico. A filhona? Obrigado. Filhona, perdão. Vai ser o casal. E com essa exposição, claro que o Daniel pode ter sua honra, sua imagem prejudicada e aí sim processá-lo pelo vazamento dessa situação. Até porque o Alba também poderia ser responsabilizado por ter criticado, ofendido o Daniel. Então você pelo vazamento, o Alba pela crítica, então depende do conteúdo, mas tem que ter cautela, viu, Emílio? Tá vendo? As pessoas acham que você pode printar qualquer coisa, publicar nas redes sociais e postar, e hoje realmente o judiciário tem punido com rigor para de alguma forma tentar melhorar esse cenário de cancelamento. Mas não é crime você violar. Por exemplo, isso eu considero uma correspondência. Sim. Violar a correspondência não é crime? É crime. Violação de correspondência é crime. E por que a pessoa vaza o que ela quer? Porque o crime de interceptação telefônica ou de comunicação informática, que seria similar à violação de correspondência física, existe o crime de interceptação. Então, se você, por exemplo, vaza uma conversa que você não participou, não é interlocutor, você poderia responder pela interceptação e pelo vazamento. Agora, quando você é interlocutor, a depender do conteúdo, você pode expor, não tem problema nenhum. Isso, como você participa, é seu também. E aí, depende da intenção daquele que vaza. Se ele vazar com a intenção, o ânimos difamante, ele vai para... Mas dá passos para trás. Por exemplo, Zuckerberg é o dono do negócio, da plataforma. A mensagem é criptografada, né? Então você, nesse caso, o cara vai receber o BO. Mas o fato é que o cara é dono do Facebook e a privacidade tem os nossos dados. Essa foi uma discussão que, inclusive, Mark Zuckerberg teve que responder lá no Senado. Mas você assinou o contrato, meu amigo. Você fala, só que é muito pequenininho que você lê. Por isso que tem essa lei de proteção. Por isso tem trouxa e malandro. Malandro e trouxa. Mas aí, o que a gente não consegue discutir até agora na internet com a STF, o caramba, é quem que manda na bagaça. Quem é responsável. Eu participei da audiência pública no Congresso do projeto de lei 2630, que é muito criticado e elogiado, dependendo do ponto de vista, porque é aquele projeto que tenta criminalizar fake news, etc. Ele traz muita responsabilidade sobre as plataformas para tentar procurar o que eu, nas minhas palestras, digo. A gente está procurando o equilíbrio. E qual é esse equilíbrio? E é exatamente a reflexão sobre o que aconteceu nessa semana da queda de todos os serviços do Facebook. O equilíbrio é não deixar que a plataforma se torne a toda poderosa, podendo apagar conteúdo de quem deseja, sem explicar, sem dar oportunidade da gente reagir ou desmonetizar ou até banir muitas vezes conteúdo e o usuário, e também não deixar um cenário de absoluto descontrole. A plataforma tem que ter uma certa autonomia para remover, por exemplo, o conteúdo que seja manifestamente ilegal. Eu acho que tudo é livre. Eu acho que é o que o cara acha. Pô, mas aí, o cara baniu o Donald Trump, para não falar Brasil, para não entrar lá, para não brigar. Baniu do Twitter. Para não brigar. Baniu o Donald Trump do Twitter e o Osama Bin Laden tem conta. O Hugo Chávez tem conta. Por isso, é o quê? Qual é o equilíbrio? Maduro tem conta. Qual que seria o segundo ponto? Qual é o equilíbrio? A plataforma remover de maneira autônoma, da maneira mais conservadora possível, o conteúdo que é manifestamente legal. Então, qualquer um consegue identificar um vídeo de pedofilia no YouTube, nas redes sociais. Esse conteúdo não tem que passar 10 minutos no ar, Emílio. A plataforma tem que remover, não tem que esperar ordem judicial. Agora, o que é de opinião, o que pode ser subjetivo, isso a gente vai ter que levar para o judiciário. Mas, doutor, você sabe disso, porque o cara pega a pedofilia, que todo mundo é contra, e acaba indo... na mesma pasta. E acaba indo em opinião. Porque aí, se ele fala, não, eu sou o cara que vou dizer o que é sagrado e o que é profano aqui. Ah, pedofilia entra pedofilia e entra tudo. Em cima da pedofilia, entendeu? Aí fala, pô, esse cara é o cara legal. Da justiça. É o cara que cuida do... Quem é ele? É o Emílio. Ah, então esse cara, eu não gosto dele. Eu não gosto desse cara aqui Esse cara eu não gosto. Então tudo desse cara eu vou... Eu uso uma justificativa para excluí-lo.
Exatamente. Por isso que eu sou a favor, da liberdade total. Sim. Porque não tem controle. É uma boa teoria, a gente já falou muitas vezes sobre isso, mas, Emílio, a falta de regulamentação inibe essa sua liberdade que você gostaria num plano ideal. Porque a partir do momento em que não há regra e o termo de uso, por exemplo, das redes sociais não traz efetivamente e taxativamente o que vai ser bloqueado, excluído e a forma com que eles vão te explicar porque removeram conteúdo, dá um poder para a plataforma para remover sem justificar. Cadê a liberdade? Não Mas há. a liberdade é ter ou não ter. A regulamentação pode trazer... Não, o que ele está chamando é bom senso, Emílio, também. Não é questão de bom senso. Não é questão... O bom senso é você não usar. Você fala, cara, eu não gosto de Twitter, eu tiro. Exato, eu não gosto de Facebook. Apaga o aplicativo. Eu não quero entrar com essa turma, fiquem lá eles brigando. Mas eu quero usar e eu quero ter a minha liberdade de expressão preservada. Doutor, acho que o Emílio está falando que essa questão do bom senso é subjetivo. Claro. Sim. Porque o que é legal, o que pode, o que é fake news, tudo isso pode passar num campo subjetivo que a rede social vai decidir. Que é pessoal. Por isso que esse poder tem que ser eliminado da rede social numa regulamentação que tem equilíbrio, e quando for subjetivo, qualquer decisão que seja com relação à exclusão de perfil ou conteúdo que seja subjetivo, de opinião, fake news, etc., vai para o judiciário. Só o juiz vai poder definir se elimina, exclui ou não. Foi só chamar você, Marinho. No Vale do Silício, você não acha que tem um fator ideológico dos donos da plataforma? É lógico que tem. Claro que tem. Você que acompanha bem a Casa Branca. Claro que tem. Né? Eu fui banido 2 vezes. O alinhamento e o financiamento de pessoas que estão, enfim, associadas e empregadas nessas empresas, se você vê as declarações de financiamento para determinados candidatos, é amplamente. E as pessoas Partido foram Democrata. banidas, né, também. Sim. Agora, recentemente, como a gente sabe, o Facebook vive um drama, Mark Zuckerberg mais ainda. A ex-gerente de produto do Facebook, a Frances Hogan, fez um artigo no Wall Street Journal, depois deu uma entrevista no programa de entrevistas mais popular no domingo, que é o 60 Minutes, 60 Minutos, e foi agora para o Senado americano, numa comissão lá, botar a boca no trombone e dar a entender que o Facebook incentiva a polarização e está impactando irreversivelmente na saúde mental dos usuários e está escamoteando todas essas evidências aí de que está incitando essa polarização, e isso está causando um dano muito grande. Perdeu 7 bilhões de valor de mercado, já recuperou metade disso, mas a credibilidade da plataforma segue em xeque, né? Eu lembro que na campanha de 20 o Trump falava em quebrar o poder de monopólio dessas big techs, né? Em tentar revisar a tal seção 230 do Código Americano que garantia esse poder de monopólio. Afinal de contas, quem vigia os vigilantes? Quem fiscaliza essas plataformas? Só finalizando aqui, teve aquela eterna pergunta que a gente falou muito, né? Porra, tudo bem, empresas privadas, mas até que ponto elas não viraram quase que o principal foro público para a autoridade se apresentarem? Elas já não têm quase que uma responsabilidade social perante a sociedade agora? Não há dúvida que tem. Bem que o caso Cambridge Analytica expôs exatamente essa responsabilidade do Facebook na campanha Hillary Trump, e agora o Facebook passa por mais 2 crises. A primeira com relação ao seu servidor, que caiu no começo dessa semana, e as pessoas tiveram um prejuízo concreto, perceberam como o monopólio é ruim, porque a partir do momento em que uma empresa é dona... Sabe quanto vale o Facebook, Emílio? Valor de mercado? 700 bilhões de dólares. Então, eles têm muito poder econômico e não deixam que a concorrência cresça. Qualquer aplicativo que dá certo, ele vai lá e compra. Ele compra. Pô, mas ele vai... Instagram e do próprio WhatsApp. Exato. Mas vai acontecer igual a época lá do petróleo. Aí o Zuckerberg vai ser dono de 70 empresinhas pequenas e vai continuar. O povo gosta. Não adianta, quando o povo gosta, o povo gosta. Mas aí uma lei... Você pode falar o que você quiser. Faz mal, deixa tudo, mas fica todo mundo o dia inteiro, as pessoas gostam. Nós podemos usar as plataformas, mas ela não precisa ser da mesma empresa. Porque a partir do momento em que o que melhora o mercado, Emílio? Concorrência. Se existe uma coisa que faz o concorrente melhorar o seu produto, seu serviço, seja o que for, é a concorrência. Quando não há, o prejudicado é o próprio mercado, é o próprio usuário. Para corrigir as distorções do mercado, é necessário mais mercado de vez em quando. E mais concorrência. O próprio TikTok é um bom exemplo. Não é do mesmo domínio. Mas não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Chinês e lá... Não tem controle. Isso aqui foi feito para não ter controle. Para não ter controle. Ou você faz igual a China.
Ou faz igual o Alexandre, o Careca. Mas é ruim. O Careca, ó, não gostei, vai em cana. Mas acabou. Não tem jeito, doutor. Dentro da democracia, Emílio, é possível criar algumas ferramentas, por exemplo, vamos desvincular criptomoedas. Aquele que idealiza a criptomoeda, ele não quer que o Estado interfira porque ele imagina que a liberdade seja o ideal. Só que a falta de regulamentação desestimula, por exemplo, investimento estrangeiro no Brasil em startups que vão trabalhar com criptomoeda, a insegurança jurídica. Então, nem sempre a regulamentação atrapalha a evolução da tecnologia ou atrapalha o uso livre daquela plataforma. Por isso que a gente defende, particularmente eu defendo mesmo, num equilíbrio. Por isso que a audiência pública é tão importante. E sabe quem participa muito das audiências? Um representante do Facebook. Eles estão sendo ouvidos também, para procurar o equilíbrio do alguém uso. quer mandar aí. Então, aí que, é isso que eu ia perguntar. Alguém quer mandar. Sabe por quê, doutor? Eu vou falar pra você. Foi. Porque os caras top, os caras que estão lá, acham que a gente tudo é burro. Acho que a gente tem que sempre ser dirigido por alguém. O povo é burro. O povo é burro. Trouxa. Emílio é trouxa, Daniel Zuckerman é trouxa. Eu vou dizer aqui para onde você vai. Nós Qual que é o manda caminho e que você você cala vai. a boca. Só que não tem mais controle. A partir do momento que o cara inventou isso, que a rede... Ele mesmo produz. A rede, ela foi criada com esse objetivo. Liberdade. Liberdade total. Então, eu acho que a liberdade total, nesse momento... eu ofendi você, você entra contra mim. Pronto, Sim, já entra na existe lei pra justiça. isso. Já entra no Código Penal. Só que às vezes você não é encontrado, às vezes a investigação não prospera, às vezes a plataforma não ajuda na investigação. Então, essa liberdade absoluta não serve para a vida física. Coloca a sociedade hoje sem lei nenhuma. As pessoas vão se matar, o roubo vai aumentar, não vai ter punição, a criminalidade vai explodir. Como funciona uma sociedade, Emílio? Através de regras. Mas ninguém está cometendo... O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você assina o contrato... Porque o que o Google faz? Para ele não se ferrar, quando você assina lá o que é... Quando você dá o aceito, ele fala o seguinte: isso é uma plataforma que eu dou para você disponibilizar conteúdo. É a tua responsabilidade. Você é o produto. Ok. Tá ok. Acabou. Ele fez... Ó, o Daniel Zuckerman aqui falou isso, me ofendeu e tal, não sei o quê. Tá resolvido o problema. A própria lei reprisa isso no artigo 19 e 21 do Marco publicados nessas redes são do próprio usuário. A questão é que algumas regulamentações, e aí vão falar, poxa, ele está defendendo muito, mas um exemplo, tá, Emílio? Vamos supor que você crie uma obrigatoriedade do WhatsApp em, de alguma forma, verificar se tem aumentado questões de fake news ou se crimes estão sendo cometidos em sua plataforma. Ontem, por exemplo, falou muito do Telegram, né? O pessoal migrou pro Telegram. E o Telegram tem grupos de Estado Islâmico que ensinam a praticar terrorismo, grupos que ensinam a cometer crimes. A plataforma não tem que, de alguma forma, acabar com esses grupos? Ou a liberdade absoluta da plataforma é falar, eu não interfiro em absolutamente nada. Não fica um cenário muito confortável para essas plataformas criarem isso e deixar que as pessoas ajam da maneira... Mas aí vai ficar a ideologia da plataforma. Mas é esse que é o problema. Por isso o problema é o Facebook. Ele fala, não, agora nós temos quanto... Esse cara, bicho, ele tem 30% de comunicação mundial. Ele tem um mailing do mundo. Você sabe o que é isso? Ele tem um mailing do mundo. Caiu lá o Facebook, o servidor. Era 30% de comunicação mundial, é impressionante. É impressionante o poder que esse cara tem. Então ele vai lá e fala o algoritmo, ó. Barbinha eu não gosto. Linda. Aí entra lá no algoritmo, ó, põe lá barbinha eu não gosto. Mas isso não tá acontecendo. Barbinha, vamos ferrar barbinha. Isso já não tá acontecendo. Diminui a visualização, o engajamento. Eu acompanho muito o programa Pânico, vejo o Rodrigo Constantino, os comentaristas aqui criticando o quê? Muitas vezes ações do Facebook. Por quê? Porque a falta de regulamentação e um termo de uso inespecífico, abrangente, que seja subjetivo também, abre margem para muitas vezes a plataforma agir como você diz. Aí ela vai mandar. Mas vira China. Então, Odurso, mas isso que eu ia perguntar. Aí é China. Não tem como resolver. Então, aí chama o Kim Jong-un. Kim Jong-un resolve. Qual é o equilíbrio? Plataforma, você tem um limite. Essa regulamentação também não abre precedente para você ter o controle completo da rede social também? Se essa regulamentação for nesse sentido, com certeza. Por isso que o Estado hoje, a sociedade, do jeito que está ligada, antenada, acompanhando os projetos, criticando, elogiando, etc., são os grandes responsáveis, até as instituições, os órgãos, OAB, etc., Ministério Público, a
controlar o próprio Estado para o Legislativo não criar uma lei muito severa. Não, mas não adianta. Por isso que tem que ser o Aí é equilíbrio. esse que é o difícil. Só que aí, se a gente simplesmente disser é impossível, permanece como está, a plataforma vai se tornar e já está se tornando a toda poderosa. Todos aqui vão poder ter conteúdo censurado, você não vai poder reclamar. O próprio presidente reagiu, baixou uma medida provisória, editou uma medida provisória para quê? O Mandrião? O Bolsonaro, para tentar regulamentar essa situação. E por quê? Aí você vai debater sobre se foi certo, errado, medida provisória, se tinha relevância e urgência, isso não é o debate, mas certa regulamentação é necessária até para... Se você conversar, Emílio, com a direita, esquerda, todos vão Cuidado, dizer... hein? É importante... Vai falar com o Mais Lula aí. ouvidos. É importante ter certo... Não é Essa- ditadura. Deixa eu falar, sessão dos- isso é quando vem marco civil, direitos humanos, Miguel. Controle social. justiça social, isso aí é uma conversinha, doutor. É só uma capa. Isso aí é uma conversinha pra gente ficar... Termina no bolo. termina. Quando Antolha, né? Então, Emílio, você acha que não é impossível legislar nesse sentido? Mas, ó, Eu acho que já há legislação nesse Suficiente. sentido. Eu acho que já existe. Se o Daniel falar mal de mim no Ele pode me processar. Facebook, eu chego lá, vou lá te contrato. Ó, o Daniel Zuckerman aqui, Processa ó. ele. Ó, filha Calúnia. da mãe, Você então, processa ele, você não arranca a língua dele. Vamos lá. Exatamente. Calúnia, O difamação. problema é o tamanho do cara que tem poder pra caramba, se sente Não é. injuriado. E aí que tá. O problema é que os caras têm medo. Porque tá zoado no mundo inteiro. Não é só o Brasil, não. É isso, o o mundo mundo tá inteiro. falando. É isso aí. O mundo inteiro ele tá zoado. E aí o que acontece? O cara tá se apropriando disso politicamente pra ter poder. E o poder do cara que a gente falou é 30% do mundo. Essa que é a treta. Então, e a liberdade favorece só Mark Zuckerberg. Porque a partir do momento em que o Estado não interfere em nada e a plataforma se torna esse descontrole monopólio, absoluto, é ele dono. tem o monopólio das redes, do conteúdo, ele apaga seu perfil Então, mas dele. quem é o contrário do Zuckerberg é o quê? É a China. O contrário é a China que tem o dele estatal. O contrário do Zuckerberg. Não é? Tem a Mas, própria mesmo rede lá- social. E mesmo na China, o cara dá um tomezinho. Sim. mas nós não precisamos Sempre, né? ser Xi Jinping. nós não precisamos ser o inverso do Mark. Eu, por exemplo, procuro ser o meio termo, o equilíbrio disso, porque eu não defendo nem que o Estado interfira em tudo e não deixe a liberdade na plataforma, nem que a plataforma tenha poder absoluto. Exatamente. É o equilíbrio. O problema é, como você falou, como atingir esse equilíbrio no legislativo. E aí teria que Difícil, cobrar bem difícil. Agora, aqueles que o elegemos. próprio Zuckerberg pediu, abre aspas, atualizações cuidadosas em relação à seção 230. Porque, de fato, ele menciona aqui que ele é a favor de manter a privacidade, a portabilidade, que é a troca de dados entre as plataformas, e também banir ou ter uma fiscalização assim implacável em cima de conteúdo de pedofilia, incitação a terrorismo. Então, ele está até dizendo que há de se ter uma fiscalização, uma atualização nesse sentido. Mas essa seção 230 foi criada em 96, quando a internet ainda estava engatinhando. Ninguém tinha dimensão do tamanho colossal que se mas tomar é e tudo que isso. cara, Então tem que ter uma Não vai atualização. ter como. Mas não é, cara. Agora, o ponto de vista- Por exemplo, pega a Quem Lei defende? Patriota. A Lei Patriota. Sim. O que ela fez em cima do 11 de setembro? Claro. Mas o cara perdeu totalmente a liberdade dele. Sim. Fizeram lá que eles investigam todo mundo. Agência de Segurança Nacional. Isso, Agência de Segurança Nacional, que é NSA. Porra, cara, em cima do Bin Laden. Por quê? Porque tá todo mundo aterrorizado com o Bin Laden. Foram 20 pessoas, cara. Sim, da Arábia Saudita. Né? Al-Qaeda era 20 pessoas que foram lá, pegaram, sequestraram o avião, era Al-Qaeda, que tava lá, pá, não sei. Por causa de 20 pessoas que fizeram aquele negócio lá, todo mundo... O mundo, eles fiscalizaram o mundo. Todo mundo ficou fiscalizado por causa daquele... Aí o que acontece? Você que acaba se ferrando. Entendeu? Mas é o desequilíbrio de então, novo. mas não, então não tem solução. Vocês trouxeram uma ideia que é assim. Não, mas não é na solução. China, o Alibaba lá, o cara some, né? Fica. Não dá pra desafiar os caras lá. Não é solução. Agora, eu queria a tua opinião. É complexo. É complexo. É o que a gente tá falando, Mas por isso que o debate é bom. Sim, o ponto de vista, o debate é bom porque o ponto de vista não é unânime, né? Os defensores de manter essa seção 230, que é uma espécie de, porto seguro, imunidade absoluta para essas plataformas virtuais, eles defendem que o atual texto permite a inovação, já que pequenas empresas, startups, não têm o mesmo poder aquisitivo do Google e dessas mega plataformas para poder se proteger. Então, essa imunidade absoluta também favorece, em tese, a inovação da raia miúda, né? Dos peixinhos pequenos. Já, quem diz que a reforma vai acabar sufocando a liberdade de expressão, que é esse sentimento aí que a gente está ouvindo também. Tudo é uma questão de equilíbrio, eu sei, mas olhando adiante,
qual é de fato o papel que o Estado pode ter para, sabe, fiscalizar e tentar evitar que esses oligopólios de Big Tech acabam se apoderando cada vez mais da nossa capacidade de trocar informação. É uma reflexão, porque assim, eu respeito a opinião de qualquer um aqui que fala, eu não me considero o senhor da razão. O que eu trago sempre no programa é 10 anos de experiência no direito digital, vendo o que acontece com as vítimas de ataques, etc., com os investigados e com as plataformas, a colaboração da plataforma, etc. Eu já tive conteúdo, Emílio, meu, que eu postei no meu Instagram, removido. E eu não tive nem como contestar, não era nada de não tem um saque. Exatamente. Você não tem nem como recorrer daquela exclusão. Também não tá certo esse poder. Então, o equilíbrio seria o ideal. Eu tô dizendo o plano ideal. Agora, mas o Estado, o marco civil... Por exemplo... Quem é o marco civil? É meia dúzia de cara lá que vai dizer pra você, vai falar... Aí o cara vai usar o fator ideológico, o poder dele. Eu vou também. elencar. Primeira iniciativa que poderia ter, e os Estados Unidos já está tendo, proibir esse tipo de monopólio no mundo digital. Porque quando você centraliza todas as redes numa só empresa, é ruim. Você perde questões de concorrência, você tem um poder absoluto da informação, coleta de dados, etc. Então, proibir esse tipo de compra das startups pelas empresas gigantes. Segunda coisa, exigir das plataformas termos de usos taxativos. Então, a gente vai remover se você publicar isso. E não fica ao nosso critério. Porque do mesmo jeito que eles apagaram o Trump, que era o presidente, ou ex-presidente da República dos Estados Unidos, um dos homens mais poderosos do mundo, teve o Facebook apagado, imagina a gente, Emílio, imagina a população brasileira. Exatamente. Então, também o poder da plataforma tem que ser... Agora, o Estado, que qual é o medo do Emílio? Qual é a reflexão? Qual é o limite do poder do Estado? Que também deve ser limitado, senão ele também vai falar, a gente que define o que está na plataforma e usa politicamente, concordo com você. O Careca, que a gente mencionou aqui, ele se posicionou no ano passado, sendo a favor, defendendo a ideia que as Big Techs sejam tratadas como veículos de mídia e assim responsabilizadas inteiramente como tal. Qual é a tua opinião em relação a esse instinto? Eu sou contra, porque quem está incluindo o conteúdo na plataforma é o usuário. É o a plataforma indivíduo. não interfere no conteúdo, não pode ser classificado como portal de imprensa. Apesar da gente ser o produto, a gente não é um funcionário da plataforma. Exato. A gente paga fazendo doutor, conteúdo. a gente teve alguns casos de pessoas que começaram a processar as Big Techs. Por exemplo, o Google vai lá, tira o meu vídeo, eu processo o Google diretamente. Como é que tá essa questão de processar diretamente a rede social? Exatamente a briga para regulamentação, o desejo, é para evitar afogar mais ainda o judiciário. Porque senão o que acontece? O Facebook foi lá, o Instagram apagou meu post. Eu não consigo recorrer à plataforma, só me resta o judiciário. Você teve a sua tweet banida ou desmonetizada. A justificativa normalmente é bem genérica. Mas você assinou o contrato. O contrato é assim. Mas é contrato de adesão, Emílio. Não, então, mas você assina o contrato, tá dizendo lá, você tem que seguir as diretrizes da comunidade. Mas aí eles têm que provar que você não seguiu a diretriz. Mas você assinou, burrão? Mas ele não prova. Burrão. Mas olha, como que ele está... Se eu falar assim, ó, você não pode jogar papel no chão, você tem que provar que eu não joguei. A sugestão do Dulce é que deixe mais claro esse termo que você assina e o cara coloque algumas dessas regras. Mas tem que provar que você não tá seguindo regra, ué. Que não fica claro. E aí, Alba, tudo migra pro judiciário e qualquer desmonetização... que vai falar o que é certo. E o juiz vai ter que decidir. O problema é que isso você... não tem a democracia do acesso, porque o indivíduo que não tem tanto patrimônio, etc., às vezes ele não tem um advogado para procurar, não tem nem dinheiro para dispor para fazer isso, e aí sabe o que ele fica? Com a exclusão, com o banimento e não faz nada. E dia 19 do mês passado, o governo federal mandou um projeto onde exatamente forçava as plataformas a apresentar uma justa causa para poder suspender algum conteúdo. Quer entrar, entra. Assinou lá, segue o que é. Deu BO, cuida dos seus BO. Você fez mal pra mim, eu entro na justiça contra você.